O direito do ser humano à vida funda-se na sua dignidade de pessoa. Ou seja, por que eu tenho direito à vida? Porque eu sou pessoa. Mas o que é a pessoa? Esta é uma próxima pergunta. Pessoa é a substância indivídua de natureza racional. Repitam. Natureza racional. Natura rationalis individua substantia, segundo a clássica definição de Boécio. Definição esta que foi aproveitada por Santo Tomás de Aquino. Vamos examinar cada termo desta definição. O que é a substância? Substância é aquilo que existe em si, em oposição ao acidente, que só existe no outro. Um cachorro é uma substância, porque ele existe em si mesmo. A cor do cachorro só existe no cachorro. Onde o cachorro vai, a cor vai atrás. Mas a cor sozinha não existe. Ela tem que estar presa ao cachorro ou a algum outro objeto colorido. O peso do cachorro só existe no cachorro. O tamanho do cachorro só existe no cachorro. Cor, peso, tamanho são acidentes. Necessitam de um substrato para existir, seja ele o cachorro, seja outra substância. Ora, já sabemos o que é a substância. É aquilo que existe em si. Eu sou uma substância, porque eu existo em mim. O meu tamanho é um acidente. Mas uma substância indivídua, o que é? Indivíduo é aquilo que é indiviso em si e dividido dos outros. Indivisum in se, divisum ab alio. A substância indivídua, ela tem uma unidade interna, ela é indivisa em si, e ela é distinta de todas as outras, dividida dos outros. Assim é, por exemplo, o cachorro. Indiviso em si e dividido de todo o meio que o circunda. Porém, um cachorro não tem natureza racional, por isso o cachorro não é uma pessoa. Mas o que é a natureza racional? Natureza é um princípio de atividade. Nós agimos conforme nós somos. Se nós somos racionais, o nosso agir segue o ser. A nossa ação será racional também. E o princípio de atividade é chamado de natureza, tá? A natureza racional é o princípio de atividade intelectual ou racional que implica a capacidade de penetrar a essência das coisas, a inteligência, de conhecer a si mesmo, conhecer que eu conheço, a consciência, de escolher livremente, a liberdade, um entre vários bens conhecidos intelectualmente. Esta é a faculdade chamada vontade. Tudo isso é próprio da natureza racional. Uma substância indivídua de natureza racional é uma pessoa. E uma pessoa tem uma dignidade. E por causa dessa dignidade, ela tem direito à vida. Descobri por que eu tenho direito à vida. Porque eu sou pessoa. Por que eu sou pessoa? Porque eu sou uma substância indivídua de natureza racional. Substância porque eu existo em mim e não em outro. Eu sou indivíduo porque eu sou indiviso em mim e dividido dos outros. Eu tenho natureza, ou seja, um princípio de atividade racional, porque eu sou capaz, pelo meu intelecto, de penetrar a essência das coisas, o que os animais irracionais não fazem. Eles ficam só nos dados corpóreos dos sentidos. Ótimo. A definição acima de pessoa aplica-se perfeitamente ao homem, qualquer que seja o estágio do seu desenvolvimento. Convém notar que, para que a racionalidade esteja presente, não é preciso que esteja operando em ato. Assim, os que estão dormindo são pessoas dormideiras, mas são pessoas. Os deficientes mentais, que por alguma deficiência não atingiram a plenitude da atividade intelectual, são pessoas. Os bebês por nascer, que ainda não desenvolveram o seu sistema nervoso,
São pessoas. A pessoa é aquilo que há de mais maravilhoso. E para elogiar a pessoa, Santo Tomás diz coisas belíssimas. Justamente porque o homem é pessoa e porque Deus é uma comunidade de 3 pessoas. As palavras que veremos a seguir não são de Santo Tomás, mas são do filósofo Jacques Maritain. Quando dizemos que um homem é uma pessoa, queremos dizer que ele não é somente uma porção de matéria, um elemento individual da natureza, como são os elementos individuais da natureza, um átomo, uma espiga de trigo, uma mosca, um elefante. O homem é, sim, um animal e um indivíduo, mas não como os outros. O homem é um indivíduo que se governa por si mediante a inteligência e a vontade. Existe não só fisicamente, pois há nele um existir mais rico e elevado, uma superexistência espiritual no conhecimento e no amor. Pela primeira vez, ele usou a palavra espiritual, porque o entendimento e a vontade transcendem a capacidade da matéria. O homem não é pura matéria, o homem tem um espírito. Esse é o grande diferencial. É assim, de certo modo, um todo e não apenas uma parte. É um universo à parte, um microcosmo, no qual o grande universo pode estar contido por inteiro por meio do conhecimento. Que coisa linda! O nosso conhecimento pode atingir o universo inteiro, evidentemente de forma imperfeita, mas pode. Nós, pela nossa mente, podemos abarcar todos os seres. Por meio do amor, pode-se dar livremente a outros seres, que são para ele como que outros ele mesmo. Relação esta cujo equivalente não se pode encontrar em todo o universo físico. Porque o amor vem da vontade, e a vontade é um apetite intelectivo, não é como o instinto animalesco. Você ama aquilo que conhece intelectualmente e decide por aquilo livremente. Isso é o diferencial do ser humano. Em termos filosóficos, isto quer dizer que na carne e nos ossos humanos há uma alma que é um espírito e que vale mais do que o universo todo. Atenção, a nossa alma, que é espiritual, vale mais do que o universo todo. O universo todo é material. Ele é mensurável em quantidades. A nossa alma não. Ela é simples. Ela não tem partes, mas ela é mais valiosa que todo o universo. Continua. A pessoa humana, por mais dependente que seja dos menores acidentes da matéria, existe pela própria existência de sua alma, que domina o tempo e a morte. É o espírito que é a raiz da pessoa. Se me perguntarem então, padre, por que você é uma pessoa? Porque eu tenho um espírito. Porque a minha alma é espiritual. Porque eu não sou como os animais que têm uma alma intrinsecamente dependente da matéria, que depois da morte, ela retorna às potencialidades da matéria. Não, a minha alma subsiste. Ela foi criada por Deus, ela teve origem no ato direto de criação de Deus e ela subsistirá após a minha morte. Por isso eu sou pessoa. Se eu sou pessoa, eu tenho uma dignidade especial. E esta dignidade faz com que eu tenha direito à vida. O direito à liberdade, à segurança, à propriedade, à educação, supõe que exista um homem capaz de ser livre, de estar seguro, de possuir, de ser educado. De que adiantaria você dar direitos a um cadáver? Ou você dizer que um falecido tem direitos? Um defunto tem assegurados os seguintes direitos. O homem tem que existir para que ele tenha direitos. E o existir para um ser humano chama-se vida. Para o ente vivo como homem, a vida identifica-se com a própria existência, segundo o aforismo Vita viventibus est esse. Vamos decorar isso aqui?
Vita viventibus est esse. Sozinhos. Vita viventibus est esse. Ou seja, a vida para os viventes é ser. Para nós que vivemos, mas também para os animais e as plantas, existir é viver. A vida é o modo pelo qual nós existimos. Quando nós morremos, nós deixamos de existir como entes vivos. O que continua a existir é o nosso cadáver, mas o cadáver já não sou mais eu. O cadáver já é uma matéria inanimada que tende à decomposição. Enquanto pessoa, eu só existo quando está presente em mim a alma, espírito vivificante. Conclui-se que o direito humano à vida é o primeiro e o fundamental. Sem ele não há nenhum outro. De todos os direitos naturais do homem, esse é o mais evidente. Ele está assegurado pelo artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Esta declaração foi feita pelas Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial com a intenção de evitar a violação de direitos humanos que havia ocorrido naquela época. Sobretudo, mas não só, pelos nazistas. Violar esse direito à vida é o que se chama matar. Então é proibido matar? O quinto mandamento diz sem especificar, não matarás. Mas na realidade há algumas especificações que a própria Bíblia faz em outros lugares. O que é que você está sempre proibido de fazer? É de matar diretamente um ser humano inocente. Leiam. Matar diretamente um ser humano inocente. Mais uma vez. Matar diretamente um ser humano inocente. Isso é que é intrinsecamente mal, tá? Veremos a seguir que é possível licitamente matar um ser humano que não seja inocente, mas que seja um agressor, em legítima defesa. Veremos também que um ser humano inocente, às vezes ele pode ser morto, mas não de maneira direta. Ou seja, a morte dele não pode ser querida nem como fim, nem como meio. Mas matar diretamente um ser humano inocente é um princípio que não tem exceção. E tomara que vocês gravem isso para sempre. Porque isso aqui é o fundamento de toda a bioética. Quem se esquece desse princípio pode jogar fora o seu diploma de bioeticista. Vejamos o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre esse assunto, citando uma instrução maravilhosa que é a Donum Vitae. A vida humana é sagrada porque desde a sua origem ela encerra a ação criadora de Deus. Ela é sagrada porque desde a origem ela encerra, ela contém a ação criadora de Deus. Ou seja, Deus é que criou a mim. O que foi que ele criou? Eu não recebi o corpo dos meus pais? Sim, mas a alma, que é o mais importante, foi criado diretamente por Deus. Sem alma não seria o que eu sou. Eu seria um pedaço de matéria orgânica, mas não seria pessoa. Então a vida humana é sagrada porque ela encerra desde o início a ação criadora de Deus. Continua. E permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Esta relação é uma relação de dependência absoluta. Deus não apenas cria e depois nos deixa ao léu. Ele cria e sustenta-nos na existência. Porque se Deus virasse as costas a nós, nós voltaríamos ao nada. A gente diz que no princípio Deus criou o mundo, está certo? Mas Ele mantém o mundo criado nas suas mãos. Criar é dar existência, mas além de dar existência, é preciso mantê-la. A conservação do mundo nada mais é do que a criação continuada. Então, enquanto estamos vivendo, nós estamos sempre numa relação de dependência absoluta com o Criador, que é o nosso único fim para o qual nós tendemos. Continua.
Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Do começo, ou seja, quando ela é produzida pela união dos gametas, ao fim, quando ocorre a morte. Deus é o dono de tudo. Sim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Destruir ou matar diretamente um ser humano inocente. Ninguém, em nenhuma circunstância. É uma proibição absoluta. Esta proibição solene do quinto mandamento, não matarás, supõe que o objeto da ação seja um ser humano, né? Ou seja, você não vai pensar que está infringindo esse mandamento ao matar uma barata ou um mosquito, ou até mesmo, coisa que eu não gosto de ver, matar um boi, matar uma galinha, animais que você mata para o seu consumo, para a sua alimentação. Isso não infringe, isso não viola o quinto mandamento. E o ente humano, cuja vida você deve respeitar sempre, é o ente humano inocente. Em alguns casos, você pode licitamente matar um agressor. Tá? E esse caso é o que nós vamos ver agora, é a legítima defesa. Pode ser lícito matar um agressor injusto. Injusto. No entanto, requer-se que a agressão injusta seja atual ou iminente. O que é uma agressão atual? É aquela em que o agressor já está jogando para mim, arremessando em mim, aquele objeto que vai me matar. A agressão é iminente quando ele ainda não arremessou, mas está prestes a arremessar. Se a agressão é atual ou iminente, e se esta agressão é injusta, eu tenho direito de defender-me. Requer-se ainda que o agredido, que sou eu, use de meios moderados para defender-se, procurando sempre que possível poupar a vida do agressor. Se eu puder imobilizá-lo, paralisá-lo sem matá-lo, devo fazer isso. Mas pode haver um caso em que o único jeito de imobilizá-lo seja matando-o. Pode. Vejamos o que diz o Catecismo 2263 sobre esse assunto. A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui o homicídio voluntário. Certo? Aquele que você mata não é o inocente, é um agressor, tá bom? Mas além disso, vejamos o que diz o 2264, por obséquio. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Certo. E sobre isso, o Papa João Paulo II, não na encíclica Veritatis Splendor, cuja leitura nós já terminamos, mas na encíclica Evangelium Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, ele fala de maneira linda. Vejamos o que o Santo Padre fala sobre a legítima defesa. Legítima defesa, Evangelium Vitae, número 55. O próprio preceito que manda amar os outros, enunciado no Antigo Testamento e confirmado por Jesus, supõe o amor a si mesmo como termo de comparação. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Óbvio, eu só posso amar o próximo como a mim mesmo se eu amo a mim mesmo. Portanto, eu tenho o dever de amar a mim mesmo. Ou não tenho? É por amor a mim mesmo que eu escovo os dentes, que eu corto o cabelo, que eu faço a barba, que eu tomo remédios quando estou doente, que eu faço exames. E isso é bom.
É por amor a mim mesmo, amor ordenado, bem entendido, que eu procuro fugir das ocasiões perigosas para a minha vida e mais ainda para a minha vida espiritual, que é a graça, fugir das ocasiões de pecado. Isso é amor a mim mesmo, amor reto, ordenado. Prossiga, por favor. Portanto, ninguém poderia renunciar ao direito de se defender por carência de amor à vida ou a si mesmo. Vamos imaginar, eu não me amo, está errado. Eu desejaria morrer por falta de amor a mim, está errado. Aí vem o agressor. Então eu digo, senhor agressor, que bom que o senhor veio. Eu queria tanto morrer. Se o senhor me matar, faz-me um favor. Está errado. Eu não posso agir assim. Se eu posso, às vezes, renunciar ao direito de me defender, se eu posso, às vezes, entregar-me à morte como nosso Senhor fez, nunca pode ser por falta de amor a mim mesmo, por falta de apreço àquilo que eu sou como pessoa, como criatura de Deus, como destinado a ver a Ele face a face. Continua. Mas apenas em virtude de um amor heróico que, na linha do espírito das bem-aventuranças evangélicas, aprofunde o amor a si mesmo, transfigurando-o naquela oblação radical, cujo exemplo mais sublime é o próprio Senhor Jesus. Que coisa linda! Então, eu posso renunciar a defender-me e posso aceitar ser entregue à morte, aprofundando o amor de mim mesmo e transformando numa oferta radical, a semelhança de Cristo. Bonito! Muito bonito isso. Nós temos que aprender e ensinar aos outros. Porém, mesmo em casos de agressão injusta e atual ou iminente, deve-se usar de moderação. Sempre que possível, poupar a vida do agressor. É o que nos ensina Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Isso, se não, salvo engano, está citado também no Catecismo da Igreja Católica. Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Ou seja, se você recebeu uma pedrada e você se defende com uma facada, não há proporção entre a agressão sofrida e a defesa. Isso é um ato ilícito, é um excesso. Sim. Mas, se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes da de outrem se está obrigado a cuidar da própria vida. Esta é uma questão da Suma Teológica em que Santo Tomás pergunta se é lícito matar o outro para se defender. E a resposta é sim, desde que a agressão seja injusta e atual ou iminente, e que você use de meios moderados, procurando sempre que possível poupar a vida do agressor. E este princípio de direito natural foi positivado em nosso Código Penal. Olha só o que o nosso Código Penal diz sobre legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. O direito máximo é o direito à vida, mas pode haver outros direitos que você é autorizado a proteger por meio da força. O Catecismo diz, no 2265, além do direito, do dever. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Entenderam? Portanto, legítima defesa é um direito e, às vezes, um dever. E quando é dever, ele não pode ser renunciado. Agora vamos falar de um caso particular da legítima defesa, que é a guerra justa.
Não a guerra de conquista, a guerra expansionista, mas a guerra de defesa. O direito à defesa, quando aplicado a uma nação injustamente agredida, legitima, em tal caso, a guerra. 2308, por gentileza. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras. Enquanto, porém, houver perigo de guerra, sem que exista uma autoridade internacional competente e dotada de forças suficientes, e esgotados todos os meios de negociação pacífica, não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. Ou seja, nós não temos entre as nações um governo mundial. Se uma nação entra em litígio com outra, nós não temos a quem recorrer para decidir o litígio com autoridade e com força para impor a decisão tomada. Então não se pode negar a uma nação agredida o direito de defender da outra que é agressora. Esse direito nacional é o direito da guerra justa. Quais são os critérios para que uma guerra seja justa? Isso aqui está explicado de maneira muito didática neste livrinho aqui, que é o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. O compêndio é um resumo do Catecismo em perguntas. Vejamos aqui a pergunta 483. Quando é moralmente permitido o uso da força militar? Resposta: o uso da força militar é moralmente justificado pela presença contemporânea das seguintes condições: certeza de um durável e grave dano sofrido, ineficácia de toda alternativa pacífica, diplomacia, negociação, nada funcionou, fundadas probabilidades de êxito, porque você utilizar da arma com poucas chances de ter êxito é brincar com a vida própria e alheia. A ausência de males piores. Verifique se com a sua guerra você vai causar um mal pior do que aquele que você quer evitar, considerando o atual poder dos meios de destruição, especialmente as armas nucleares. A arma nuclear, ela é um caso particular, porque ela tem um poder destrutivo tão grande que é difícil falar dela como defesa, né? Você defende para preservar a sua integridade, mas a arma nuclear, ela aniquila o inimigo, né? O Brasil tem como um dos princípios reguladores de suas relações internacionais a defesa da paz. Está na nossa Constituição. E a solução pacífica dos conflitos. Artigo 4º, incisos 6 e 7. Agora, um outro caso que parece violar o direito à vida, que é o da pena de morte. Há ainda o direito natural de o Estado aplicar a pena de morte ao criminoso. Citando o Papa Pio XII, cabe ao Estado privar o réu de sua vida para expiar o seu crime, depois de ele já ter desistido do seu direito à vida através de seu crime. Quem é que pode aplicar a pena de morte? O Estado. Não pode ser o particular. O particular pode defender-se matando, mas para defender-se. Para punir o crime já praticado, o particular não tem essa autoridade, só o Estado. Pode haver um crime que me prive do direito à vida? Sem dúvida. Qualquer pecado mortal me torna digno não só da morte, mas do inferno. Então o Estado é obrigado a aplicar a pena de morte? Não. O Estado pode renunciar a ela, como fez o Estado brasileiro. Mas se o Estado aplica a pena de morte, não se pode dizer que é um Estado homicida. Estado homicida é aquele que aplica a pena de morte aos bebês, isso sim. Porque eles são inocentes, indefesos, mas se aplica a pena de morte aos culpados, o Estado está cumprindo uma função que lhe é própria. Pode não ser a melhor maneira de combater o crime, pode ser um meio que causa repugnância ao ver a execução capital, concordo. Pode haver outros melhores, pode ser desnecessário na atualidade, mas intrinsecamente, pena de morte
não é um ato mau. Vejamos o que diz o Catecismo 2267. O ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se esta for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. A única via praticável, né? Se outros recursos bastarem, deve-se evitar a pena de morte. Sim. Isso aqui é da Evangelium Vitae, número 56. A autoridade pública deve fazer justiça pela violação dos direitos pessoais e sociais, impondo ao réu uma adequada expiação do crime como condição para ser readmitido no exercício da própria liberdade. Deste modo, a autoridade há de procurar alcançar o objetivo de defender a ordem pública e a segurança das pessoas, não deixando, contudo, de oferecer estímulo e ajuda ao próprio réu para se corrigir e redimir. Claro está que, para bem conseguir todos estes fins, a medida e a qualidade da pena hão de ser atentamente ponderadas e decididas, não se devendo chegar à medida extrema da execução do réu, senão em casos de absoluta necessidade, ou seja, quando a defesa da sociedade não fosse possível de outro modo. E aí vem a pergunta, será que ainda é necessário isso? Continua. Mas hoje, graças à organização cada vez mais adequada da instituição penal, esses casos são já muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes. A Igreja Católica tem dito repetidas vezes que seria bom que os países renunciassem à pena de morte. Mas o que a Igreja Católica nunca pode dizer, porque ela seria uma contradição ao direito natural, é que o Estado não tem direito de aplicar a pena de morte a quem perdeu o direito à vida por causa de um crime. Em todo caso, permanece válido o princípio indicado pelo novo Catecismo da Igreja Católica. Na verdade, a Evangelium Vitae foi escrita em 95 e o Catecismo ele foi editado em 92, então ele realmente era novo naquela época, né? Lá. Na medida em que outros processos, que não a pena de morte e as operações militares, bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a paz pública, tais processos não sangrentos devem ser preferidos, por serem proporcionados e mais conformes com o fim em vista e a dignidade humana. Muito bem. E o que fez o Brasil? O Brasil renunciou ao direito de aplicar a pena de morte. A nossa Constituição proíbe as penas que sejam perpétuas, as penas cruéis, as penas de banimento e a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Mas como o Brasil não costuma entrar em guerra, em caso de guerra declarada, existe o Código Penal Militar já prevendo a pena de morte para o criminoso de guerra. Mas, que eu saiba, nunca isso foi posto em prática. Muito bem, acabamos de falar então sobre a morte de um agressor, seja por legítima defesa, seja por guerra justa, seja por pena de morte. Agora, nós deveríamos falar sobre a morte de um inocente, não direta, mas indiretamente, não querida nem como fim, nem como meio, mas tolerada como um efeito. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho.